A neve caía devagar sobre os telhados da cidade. Não era uma tempestade. Era apenas aquela neve silenciosa que parecia pousar no mundo com cuidado, como se tivesse medo de acordar alguém. Os postes antigos iluminavam as ruas quase vazias com uma luz amarela e quente. Um deles piscava lentamente, em intervalos suaves, como um coração cansado tentando permanecer acordado durante a madrugada. Do lado de dentro de um pequeno apartamento no terceiro andar, um gatinho laranja dormia enrolado sobre uma almofada próxima à janela. A vidraça estava levemente embaçada pelo frio. Lá fora, os flocos continuavam descendo do céu escuro. Uma senhorinha de cabelos grisalhos caminhou devagar pela sala usando pantufas de lã. Ela carregava uma pequena manta nas mãos. Com muito cuidado, cobriu o gatinho sem acordá-lo. O animal apenas mexeu as orelhinhas e suspirou baixinho. A senhora sorriu. Ao lado da janela havia uma vela pequena quase terminando. Ela observou a chama dançar por alguns segundos. Depois apagou a vela. A fumaça subiu devagar. A casa inteira parecia adormecida. Era possível ouvir apenas os pequenos sons tranquilos da madrugada. Os estalos da madeira antiga, um relógio distante e os suspiros profundos de quem já dormia havia horas. Em outro canto do prédio, o porteiro noturno tomava uma xícara de café enquanto assistia a um filme antigo em preto e branco numa televisão pequena. A luz do aparelho iluminava suavemente seu rosto cansado. Na tela, um casal dançava lentamente sob chuva artificial. O porteiro ajeitou a manta sobre as pernas e tomou mais um gole de café. Lá fora, a cidade continuava silenciosa. Então, ao longe, um som começou a atravessar a neve. Um apito distante, suave, melancólico. O trem noturno. Do outro lado da cidade, os trilhos cortavam caminhos cobertos de neve. As janelas do trem brilhavam douradas em meio à escuridão azulada da madrugada. Ele parecia menos uma máquina e mais uma criatura antiga atravessando sonhos silenciosos. Dentro do vagão quase vazio, um homem observava a neve pela janela. Usava um casaco escuro e segurava um pequeno livro fechado sobre o colo. Ele não estava lendo. Parecia apenas gostar do peso confortável do livro em suas mãos. Seu reflexo aparecia misturado aos flocos que corriam do lado de fora. Algumas luzes passavam lentamente. Casas, lojas fechadas, pontes cobertas de neve, pequenas vidas adormecidas. No outro extremo do mesmo vagão, uma mulher permanecia sentada próximo à janela. Usava um cachecol claro e segurava uma xícara de chá quente comprada na estação. O vapor subia delicadamente.
Ela observava o mundo passando lá fora, como quem tentava lembrar de um sonho antigo. Os dois não se conheciam. Talvez nunca tivessem sequer cruzado caminhos antes daquela noite. E ainda assim, havia algo estranho naquela viagem. Algo silencioso. Como se o trem estivesse levando mais do que passageiros. Como se estivesse carregando pensamentos esquecidos, memórias antigas, desejos que ninguém contou em voz alta. O homem fechou os olhos por alguns segundos. O balanço suave do trem parecia embalar o vagão inteiro. A mulher encostou a cabeça na janela fria. Lá fora, a neve transformava tudo em silêncio. Em determinado momento, o trem atravessou uma região de floresta. As árvores surgiram altas e escuras ao lado dos trilhos. A lua apareceu entre os galhos, prateada, quieta. Por alguns segundos, pequenos pontos dourados começaram a surgir entre as árvores. Luzes suaves, como vagalumes. Mas era inverno. Não deveria haver vagalumes. Ainda assim, eles estavam lá, flutuando lentamente entre os troncos cobertos de neve. A mulher observou fascinada. O homem também. Nenhum dos dois disse nada. Talvez ambos tivessem medo de quebrar aquele instante. O trem seguiu viagem. O som dos trilhos era constante, quase hipnótico. Clac, clac, clac. Como uma música distante criada para ajudar o mundo a dormir. Mais passageiros começaram a adormecer. Uma criança dormia apoiada no ombro da mãe. Um senhor cochilava segurando um chapéu sobre o peito. Uma jovem usava fones enquanto observava a neve cair. Parecia lento, seguro, como se o tempo tivesse decidido descansar naquela madrugada. O homem finalmente abriu o pequeno livro que carregava. Não havia palavras. As páginas estavam em branco. Ele passou os dedos lentamente sobre o papel. Do outro lado do vagão, a mulher tirou do bolso um envelope antigo, também vazio. Ela o observou por alguns segundos antes de voltar a guardá-lo. Naquele instante, o trem atravessou uma ponte. Lá embaixo, havia um rio completamente silencioso. A neve caía sobre a água escura. As luzes do trem refletiam no rio como estrelas douradas. Então aconteceu algo estranho. Por apenas um segundo, os dois tiveram a sensação de já terem vivido aquela cena antes. Não exatamente naquele lugar, mas em algum sonho distante. Como uma lembrança impossível. O homem levantou os olhos, a mulher também. Pela primeira vez, seus olhares se encontraram. Nenhum deles sorriu, nenhum falou. Mas havia calma naquele instante, uma sensação tranquila de reconhecimento. Como quando ouvimos uma música antiga que não lembrávamos existir. O trem continuou avançando pela neve. Ao longe surgiu uma pequena estação iluminada. Poucas luzes, poucas pessoas. Uma placa antiga balançava suavemente com o vento frio. O trem diminuiu a velocidade. Clac, 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 até parar completamente. As portas se abriram com um pequeno suspiro metálico.
Alguns passageiros desceram lentamente. Outros entraram carregando malas antigas. Um homem vendia chocolate quente na plataforma. O cheiro doce atravessou o vagão. A mulher levantou-se. Caminhou até a porta. Por alguns segundos, pareceu pensar em descer, mas não desceu. Apenas observou a neve acumulando sobre os bancos da estação. Então voltou ao seu lugar. O trem partiu novamente. Agora, a cidade havia ficado para trás. Estavam apenas neve, floresta e estrelas. O homem apoiou a cabeça no vidro. A mulher segurou a xícara já morna entre as mãos. O trem parecia atravessar um lugar fora do tempo, e talvez realmente estivesse, porque naquela madrugada, algumas pessoas diziam existir um trecho secreto dos trilhos, um caminho que aparecia apenas durante as noites mais silenciosas do inverno, um lugar onde pensamentos cansados podiam finalmente descansar. Ninguém sabia exatamente onde começava, nem onde terminava, mas alguns passageiros juravam sentir algo diferente quando o trem passava por ali, como se o coração ficasse mais leve, como se a tristeza diminuísse por alguns minutos, como se o mundo inteiro respirasse mais devagar. O homem fechou os olhos novamente. A mulher observou os vagalumes dourados surgindo outra vez entre as árvores. Dessa vez havia mais deles, centenas, flutuando suavemente na floresta congelada. A luz dourada refletia nos flocos de neve. O trem inteiro parecia atravessar um sonho, e aos poucos, sem perceber, os passageiros começaram a dormir, um por um. O senhor do chapéu, a criança, a jovem dos fones, até mesmo o porteiro do prédio distante talvez estivesse dormindo em sua cadeira naquele momento, enquanto o filme antigo continuava passando na televisão. A cidade inteira parecia entregue ao descanso. Restavam apenas os trilhos, a neve e aquele trem iluminado atravessando a madrugada. O homem abriu o livro uma última vez. Uma pequena flor seca apareceu entre as páginas. Ele sorriu discretamente. Do outro lado do vagão, a mulher retirou novamente um envelope do bolso. Dessa vez, havia algo escrito nele, mas ela não abriu. Apenas segurou o envelope perto do peito e observou a lua. Então, muito lentamente, os olhos dela começaram a se fechar. O balanço suave do trem, o som dos trilhos, a luz dourada, a neve caindo lá fora, tudo parecia convidar ao descanso. O homem também acabou adormecendo. E durante alguns minutos, nenhuma palavra foi necessária. Apenas o silêncio confortável daquela viagem. Lá fora, os vagalumes desapareceram entre as árvores. A lua continuou acompanhando os trilhos. E o trem seguiu seu caminho pela madrugada, atravessando cidades adormecidas, pontes silenciosas e sonhos esquecidos. Talvez o homem e a mulher nunca mais se encontrassem. Talvez aquela tivesse sido apenas uma única viagem, mas havia algo bonito nisso. Algumas pessoas não entram em nossas vidas para ficar, apenas para nos lembrar, silenciosamente, que ainda existe delicadeza no mundo, que ainda existem noites calmas, luzes quentes, neve caindo devagar e trens atravessando a escuridão enquanto todos dormem.
O trem desapareceu ao longe. O som dos trilhos ficou cada vez mais distante, até restar apenas o silêncio suave da neve caindo sobre a cidade. E em algum apartamento iluminado por uma pequena luz amarela, o gatinho continuava dormindo, aconchegado sob sua manta de lã. Boa noite.